Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e trouxe aqui para vocês o PET final avaliativo do sétimo ano, tá? Vou comentar e falar sobre o gabarito das questões. Vamos lá. O processo de ocupação do território brasileiro levou a intensas transformações no espaço nacional e teve como resultado a transformação da região Nordeste na área mais industrializada. Não, isso aqui a gente já vê que está errado, tá? A região mais industrializada no país é a Sudeste. B. Distribuição da população em todo o território. Então, isso aqui também está errado. A gente vê que está bem concentrado em determinado lugar, né? Inclusive, chega aqui na alternativa C e vemos que a alternativa correta, a maior concentração populacional do Brasil na porção litorânea. Então, a gente vai ver desde lá do Nordeste, Natal, Recife, Salvador, vem caminhando para o Sudeste, Rio de Janeiro, Vitória, depois ali para o Sul, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, são todas regiões ali do litoral brasileiro que são capitais, né? Até mesmo São Paulo, a gente vê que está muito próximo do litoral, então a gente vê que a concentração dessas grandes cidades está mesmo na porção litorânea do Brasil, até porque foi onde começou a colonização, né? Povoamento, já que a ideia principal ali de Portugal era que viesse para cá, explorasse e levasse as riquezas embora, então você precisava, né, de ter essas cidades ali para receber navios, né, para despachar o pessoal, para despachar as riquezas e tudo mais. E de criação de cidades com nível de urbanização diferenciados entre si. Então isso aqui também está errado, tá? A 2, a ocupação do território brasileiro ocorreu no sentido leste-oeste, ou seja, do litoral para o centro, principalmente com a criação do regime de capitanias hereditárias por Dom João III, em 1532, e sua implantação a partir de 1534. Aí, esse aqui é um mapinha, né? Em relação à ocupação da região norte, durante a colonização portuguesa, esse processo foi facilitado devido a qual aspecto? A gente vê que esse mapinha, por mais que eles não está dando muitas informações para nós, mas a gente vê que já tinha uma noção bem grande, né, dos rios, ó, Rio São Francisco, Rio Araguaia, até o próprio aqui, ó, Rio Amazonas, né? Então a gente vê que o rio já era importante naquela época, não existia carro ainda, né? Então você precisava se locomover através de barcos, né? Então a alternativa correta aqui, ó, vai ser a existência de rios navegáveis, a alternativa C, que é o que? Por causa do rio serem rios grandes, né, de grandes extensões, né, de largura também, então você conseguia ocupar aquelas regiões que eram mais afastadas, já que você podia ir para lá por esses rios, né, você não precisava estar abrindo estrada, você não precisava percorrer esses caminhos por animais, né, você tinha um outro meio na época acessível, né, para chegar nessa região. Então ali o gabarito vai ser a letra C. A 3, observe a imagem, responda e explique por que a população do Brasil é considerada miscigenada e qual a importância da diversidade cultural brasileira. Então aqui é importante a gente saber que a população é considerada miscigenada porque a gente tem esse encontro das etnias, né? Aqui a gente bem lembra que antes dos portugueses chegarem eram os indígenas, né, tá? Então era uma etnia diferente. Chegou os europeus, a etnia dos brancos, né, vamos assim considerar. E depois, né, na escravidão, os africanos eles eram forçadamente trazidos para cá, tá? Então, assim, você começou a juntar três etnias diferentes no mesmo lugar. Por isso que tem essa miscigenação, né? Porque essa diferença de etnias no mesmo território. E a importância aqui basicamente na nossa cultura, tá? Porque a gente absorveu tanto traços europeus, como traços indígenas, como os traços africanos também, tá? Eu até coloquei aqui como resposta, ó, a população é considerada miscigenada devido às diferenças étnicas que estabeleceram na época da colonização, em que estavam presentes os indígenas, chegando os europeus e depois forçadamente os africanos eram trazidos para o Brasil. E a importância é a mescla cultural.
já que hoje temos traços das 3 principais etnias que compuseram o Brasil, como, por exemplo, né, a tradição do banho pelos indígenas, o samba pelos africanos e o carnaval pelos europeus, tá? Essa aqui é uma questãozinha diferente, né? Acho que é a única que eu vi de geografia que é para escrever. 4. Analise o mapa a seguir. A divisão regional do Brasil, representada no mapa, A. Auxilia o governo brasileiro nos estudos da paisagem nacional. Então, isso aqui, por esse mapa, a gente não consegue, né? Já que a gente está percebendo que está tendo uma ideia de fazer uma diferença entre as regiões, tá? Então, a paisagem aqui não vai conseguir ter uma ideia base. B. É utilizada em censos demográficos e projeções econômicas. Então, essa aqui seria a alternativa correta. Por quê? Aqui a gente tem uma ideia de como o Sudeste é a região mais populosa, né? Então, quando a gente vai falando em demografia, está relacionada a essa questão da população, né? Então, a gente vai conseguir ver que está separando bem as regiões, tá? E, consequentemente, isso você consegue também ter projeções econômicas. Se falar assim, o Sudeste é a região mais rica do Brasil, é a região que tem mais indústrias do Brasil. A gente, olhando aqui, já vai conseguir identificar que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são grandes estados do Brasil, tá? A C mostra os limites definidos pelas fronteiras naturais, então não, né? Esses limites foram colocados pelas pessoas mesmo, não tem como critério de diferenciação as zonas técnicas, então também não, né? A gente vê que está separado mesmo pela questão das regiões. 5. Analise as imagens e a descrição abaixo. Então, isso aqui, só de olhar nessa imagem aqui, ó, quando tiver galhos retorcidos e árvores bem espaçadas, a gente já vai ter noção que está falando do cerrado, tá? Então, lá, vegetação marcada por arbustos espaçados, troncos retorcidos devido ao tipo de solo. Então, eu vou terminar de ler, ó, ter formações savânicas, domínio morfoclimático dominado é alternativa C, cerrados, tá? E 6. Observe o mapa abaixo, referente aos domínios morfoclimáticos. Lá, qual a alternativa que melhor caracteriza os domínios morfoclimáticos? Vou começar aqui da D para cima. Ó. Conceito cartográfico que busca mapear o território nacional através da vegetação. Então, não, né? Apesar de ter a vegetação também como uma base, mas não é somente a vegetação. C. Conceito científico que busca relacionar o relevo com a vegetação de áreas de planície. Não somente áreas de planície, né? Com relevo no geral, né? B é a relação uniforme entre a vegetação e o tipo de rocha encontrada em diferentes localidades. Então, não é somente isso, tem mais interações. E aqui a gente vê que a conceito geográfico que busca associar diferentes elementos naturais, como o relevo, o clima e o solo. Então, isso aqui seria a alternativa correta, já que quando estiver falando do domínio morfoclimático, não é somente vegetação, como não é somente clima, é a relação de vários elementos naturais, tá? Como relevo, clima, vegetação, até poderia colocar aqui a vegetação, né? Inclusive, além do solo e do clima e do relevo. Então, com isso a gente fecha, né? Esse patch. Qualquer dúvida, vocês podem comentar. Espero ter ajudado vocês. E no mais, bons estudos e tchau, tchau.